Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Josué Pereira da Silva. Seja bem-vindo, professor Josué. Obrigado, professor Pedro Paulo. É um prazer estar aqui, tá? Pela primeira vez. E eu espero poder colaborar com a conversa nossa e com o nosso bate-papo. O professor Josué, ele tem uma formação que é bastante incomum para um professor de sociologia. O professor Josué é professor de sociologia aqui da nossa Universidade Estadual de Campinas, mas a sua formação original foi em economia, depois seguiu no mestrado, doutoramento na área de sociologia, estudou nos Estados Unidos, em Nova York, e ele se especializou num tema que é o objeto da nossa conversa de hoje, é um tema da ordem do dia, um tema da mais alta relevância, que é a questão da cidadania, autonomia e renda básica, que são alguns aspectos que estão definindo até a situação política no Brasil nos dias atuais. Então, eu gostaria de começar, professor Josué, com uma questão assim, introdutória, que é sobre o que é cidadania e qual a sua relação com essas políticas, né, de renda básica e de autonomia das pessoas, tornar as pessoas autônomas. Esses conceitos, o que nós podemos ver a partir deles? Eu vou responder a questão, mas eu vou fazer primeiro uma pequena observação. A minha trajetória realmente é inusitada, em certo sentido, porque entre o doutorado de Sociologia e a bacharelada em Economia tem um mestrado em História, quer dizer, é uma carreira meio maluca mesmo, de vocação tardia. Na verdade, eu estudo o tema da renda básica, da cidadania, sobretudo, né? Não como especialista no sentido, digamos assim, de pesquisador empírico que acompanha e que faz... Eu tenho alunos que trabalham com esse tema e eu trabalho, digamos assim, de uma maneira mais teórica com a discussão, tá? Seja de cidadania, seja de renda básica, o tema da autonomia perpassa, de que certa forma, os dois. Então, mas justamente por isso, José, que eu gostaria que você mencionou justamente a questão teórica, assim, para o nosso público, que é um público bem amplo, o que por que falamos em cidadania, em autonomia? E aí qual a relação disso com a renda? Cidadania no sentido, digamos assim, mais geral, é o pertencimento a uma determinada comunidade política. Tá? Mas não é só isso. Todo debate, digamos assim, político, de filosofia política, de sociologia, sobre cidadania, envolve, digamos assim, uma concepção de cidadania que as pessoas tenham garantido, digamos assim, aquelas promessas da Revolução Francesa, que de certa forma não foram totalmente cumpridas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, associadas geralmente com os termos, a liberdade com a não interferência do Estado, que tem a ver com os chamados direitos civis, a participação política, né? Com direitos políticos, e digamos assim, um nível social de bem-estar, de acordo com cada sociedade, evidentemente, que garante a população, digamos assim, viver dignamente dentro da sua comunidade política, digamos assim. O país, hoje em dia, a pessoa fala até em cidadania internacional, que é uma coisa um pouco mais complicada para se dizer. A renda básica entra aí no seguinte sentido. Assim, no Brasil e fora do Brasil, esse debate é mais ou menos antigo, mas ele renasceu com muita força na metade dos anos 1980, em função, em grande medida, decorrente da crise do chamado Estado de Bem-Estar Social. O desemprego estrutural, tecnológico, que assim, deslocou muita gente do mercado de trabalho, mudanças no perfil do mercado de trabalho com a entrada das mulheres, tudo isso contribuiu, num certo sentido, para que aquele paradigma, digamos assim, que sustentava o estado de bem-estar social nos países da Europa Central, dos países nórdicos, até nos países anglo-americanos, como a Inglaterra e Estados Unidos, anglo-saxão, né? Também, fez com que a resposta que o mercado de trabalho dava para a população no momento de crise de desemprego não era suficiente. Então, todo o debate sobre transferência de renda, transferência direta de renda, reapareceu, num certo sentido, com o objetivo de responder àquela incapacidade do mercado de trabalho, responder aquelas demandas, aqueles problemas funcionais, digamos assim, de preencher adequadamente as funções dele. Tá? Quer dizer, há um momento de crise econômica nesses países ricos da época, em que uma parte da população tinha dificuldades diversas, é que surgiu então esse conceito de redistribuição, que seria a renda... na verdade, é um conceito muito antigo. Tom Paine, por exemplo,
Thomas Paine, né, que participou da Revolução Francesa, tem um texto chamado Justiça Agrária, onde ele já propõe uma espécie de, com um nome diferente, né, que seria uma renda básica, uma dotação para cada adulto recebesse ao longo da vida, para poder, digamos assim, diminuir as desigualdades sociais. Quer dizer, o conceito é muito anterior, mas a efetivação... E antes disso, parece que no mundo árabe já existia também esse tipo existe estudo que fala sobre isso. Mas o importante no debate moderno é que ele renasceu com uma força, digamos assim, muito grande na Europa, mas se espalhou pelo resto do mundo. Eu não diria que só a Europa, porque no Brasil, em 1990, 91, quando o senador Eduardo Suplicy mandou para o Senado uma proposta de renda mínima, que era inspirado no chamado imposto de renda negativo, que vinha lá do economista norte-americano Milton Friedman, esse debate começou a, digamos, se espalhar no Brasil também. Aí até os experimentos de transferência de renda mínima, que começaram nas cidades como Campinas, Brasília, Ribeirão Preto, entendeu? Mas não são a mesma coisa, tá? Então, qual é a diferença? Porque todo mundo menciona justamente essas experiências iniciais, como aqui na cidade de Campinas, de programa associado aos certos compromissos da família. Então, no caso aí, especificamente, escola, sim, que o filho esteja na escola e que a carteirinha médica também esteja em dia, né? E isso foi estabelecido aqui em Campinas na época do José Roberto Magalhães Teixeira. Né? Então, agora você disse que há diferenças. Então, há diferenças conceituais importantes. Isso. E a pergunta é muito boa exatamente por isso, né? Nós temos aqui Bolsa Família, tivemos renda mínima e Bolsa Escola em Brasília. Tá? A Bolsa Escola condicionava a frequência escolar das crianças ao recebimento de uma renda. Tá? O Cristóvão renda mínima, exatamente. O renda mínima, num certo sentido, também, entendeu? Tinha um mesmo perfil. A diferença entre renda mínima, de maneira geral, e renda básica, é que a renda básica não impõe nenhum tipo de condicionalidade. Tá? A renda mínima é uma política focada para determinado setor da população, geralmente de situação financeira desfavorável, e é por um tempo determinado, pelo menos em princípio. Ela pode permanecer por mais tempo, mas aí depende da intervenção governamental. A renda básica tem o seguinte sentido, é uma renda que deve ser distribuída, o nome não é mínimo, é básica, tá? Garante um padrão de vida razoável, dentro de determinada condição sociocultural de uma sociedade, para toda a população, independente da renda financeira de cada uma delas, se ela é rica ou pobre. Como diz o Suplicy, você pode dar o dinheiro para o Josué Silva ou pode dar para o Antônio Emílio de Moraes, nos extremos, digamos assim. Tá? E ainda por cima, ela digamos assim, permanente. É permanente e não tem contrapartida. Aí é interessante perceber nessa distinção onde entra a categoria autonomia. Porque na distribuição de renda, por exemplo, que tem o perfil da renda mínima e depois desemboca no Bolsa Família, o controle que o governo tem a partir das condicionalidades torna aquele tipo de transferência de renda uma espécie de doação do Estado para a população. Então isso, de certa forma, gera estigma daqueles que não recebem com relação a quem recebe. Então os que recebem se sentem estigmatizados por precisar de ajuda do Estado, e os que não recebem, que pagam impostos, acham que estão favorecendo toda a população que sem merecimento, digamos assim. Tá? Então, e a renda básica, ela vem exatamente nesse sentido. A ideia é quebrar esse estigma, tá? E se transformar num direito cidadão permanente. Agora, como o direito cidadão favorece a autonomia da cidadania. Só mais para completar a resposta. Tem uma outra coisa. No caso do Brasil, tem uma diferença fundamental. No Brasil e de certa forma, quase toda a América Latina, que a renda é dirigida para a família. E a renda básica é concebida, teoricamente pelo menos, pensando tendo o indivíduo como alvo. Por isso que é uma política de cidadania. Tá? Agora, justamente, o que eu ia perguntar é justamente isso, assim, que depois dessa, digamos, definição muito clara de duas categorias, dois tipos de política diferentes, gostaria que o professor falasse sobre o que tem sido aplicado no nosso país, em diferentes países e em diferentes, temos estado, município, quer dizer, quais são as políticas que estão em curso e o que poderia avaliar a respeito da sua eficácia num caso ou no outro, num tipo de política ou na outra. Nós temos diversos tipos de política de transferência de renda no Brasil, algumas que são
por incrível que pareça, universalistas bem interessantes. Eu vou citar um exemplo que tem um colega meu que estuda o tema e vive tocando desse assunto, que é o Fundo Rural, aposentadoria do Fundo Rural, que é uma transferência de renda que não exige contrapartida. A pessoa basta provar que trabalhou, mas a prova, inclusive, é apenas uma carta assinada por alguém que foi empregador. Tá? Depois de 60 anos de idade, a pessoa recebe um salário mínimo para o resto da vida. Isso é um tipo de transferência de renda. Temos o benefício de prestação continuada também, que distribui mais renda, sei que é um salário mínimo também, mas para um conjunto de população menor. Mas o grande, digamos assim, carro-chefe da política de transferência de renda do Brasil é o Bolsa Família, sobretudo depois da unificação dos diversos programas regionais e específicos que o governo tinha antes de 2003, foram unificados. O Bolsa Família, embora a lei seja de 2008, de 9 de janeiro de 2008, a unificação do programa é anterior. Então o Bolsa Família já existia, começou com a ideia de Fome Zero e foi incorporado o nome Bolsa Família. Alguns programas estaduais, mas de certa forma colaboram com eles, como Renda Cidadã de São Paulo, por exemplo. Tá? Mas no geral, esse programa ele é muito interessante, o Bolsa Família, por duas razões que eu acho principais. Até recentemente escrevi um texto para discutir a transição do Bolsa Família para a Renda Básica, porque na revista Ideias, um número de 2011, da revista Ideias do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Que é o seguinte, pela abrangência que tem o Bolsa Família atualmente, no começo de 2011, quando eu verifiquei essas informações, era cerca de 45 milhões de pessoas, tá? Que é uma população para o Brasil bastante grande, bastante, digamos assim, significativa, embora a quantia, digamos assim, de dinheiro transferida por família não seja tão grande, mas ela tem um impacto muito grande, sobretudo nas regiões rurais do Brasil e nas pequenas comunidades, nas pequenas cidades dos interiores, onde praticamente a renda monetária é significante. Então ela ajuda, digamos assim, a população que não tem dinheiro e, ao mesmo tempo, ela estimula o comércio local, o que é muito interessante. Tá? Isso é um dado. E o outro, como ela tem como alvo, digamos assim, principal a família, mas na figura do chefe de família, que em geral é mulher, entendeu? Famílias onde as mulheres são o chefe de família, quando é uma família completa com marido e mulher, a mulher é o destinatário, porque ela que sabe o que fazer com o dinheiro. É importante, sobretudo porque tem um papel digamos assim, de reconstruir ou de construir a família com bases sólidas. Tá? Alguns estudiosos ou comentadores dizem o seguinte: o homem pode pegar o dinheiro e tomar cachaça, a mulher pega o dinheiro e sabe o que fazer com ele. Então isso é importante. E isso é uma diferença grande com relação à renda básica. E a outra diferença é a generalização, porque a renda básica, existe uma lei também que foi sancionada pelo governo Lula em 2008, um dia antes do sancionamento do Bolsa Família, um dia 8 de agosto, outro dia 9, mas que está no papel ainda e é digamos assim, um ideal a ser alcançado, no meu modo de ver. Agora, essa transição da renda básica para o Bolsa Família, ou melhor, do Bolsa Família para a renda básica no Brasil, que o Suplicy, por exemplo, acredita que a tendência é que o renda básica seja o caminho do Brasil para chegar, que o Bolsa Família seja o caminho brasileiro para chegar na renda básica, é discutível, mas é de se levar, é de se pensar bem, porque se ele for expandido e generalizado, ele se transforma na renda básica. Tá? E embora seja voltado para a família, à medida que ele possa eventualmente vir a ser universalizado, ele vai alcançar todos os indivíduos também. Tá? E aí, nesse âmbito, uma pergunta que eu faria, professor Josué, em que medida esse tipo de política, no âmbito internacional, em outros países, tem sido aplicado e já teriam resultados que pudessem ser também indicadores do seu êxito? Porque a grande questão que se põe é em que medida esse tipo de política permitirá, por exemplo, uma melhor distribuição de renda ou que a população tenha, portanto, mais realmente acesso ao bem-estar social. Então, a pergunta é se historicamente, em outros casos, né, se nós temos experiências para vermos isso funcionando. Experiências internacionais de transferência direta de renda eu posso falar de 3 casos. Um é bem sucedido no estado, que é o estado do Alasca, nos Estados Unidos, que é um estipêndio do petróleo, uma parte do dinheiro do petróleo é transferido diretamente para a população anualmente, para toda a população em igual valor.
Tá? É o primeiro experimento de renda básica, que seja transferência direta sem contrapartida. O simples fato de pertencer à comunidade política e morar lá há muito tempo. Tá, mas só que aí no caso não é... a minha pergunta era assim, só para... Eu entendo esse caso, mas o que eu estava pensando é em termos de permitir que uma população muito carente, em desigualdade social extrema, consiga superar isso, que não era o caso do Alasca, porque seguramente não eram desigualdades extremas e nem uma situação de miséria ampla. Sim, nesse sentido que eu estou dizendo. Eu ia chegar no problema. É que o caso do Alasca é exemplar, e tem um caso da Namíbia também, mas não tem um fundo de petróleo. E tem uns experimentos aqui no Brasil que se tenta fazer. Um é num bairro de Mogi das Cruzes, chama Quatinga Velho, e Santo Antônio do Pinhal, ali perto de Campos do Jordão, de transferência direta de renda no sentido de renda básica. Tá? Esses são experimentos, digamos assim, ensaios que podem digamos assim, espelhar o que poderia ser renda básica. Né? Exatamente. Agora, em termos de transferência de renda, no estilo Bolsa Família, que são transferências condicionais e focadas, nós temos em quase todos os países do mundo atualmente um experimento desse tipo. E na América Latina, eu já mencionei isso antes, quase todos os programas são voltados para a família. Tá? Eu não conheço nenhum que eu possa falar assim, esse não é para a família. Eu tenho alguns estudos, a Ana Fonseca, que é uma especialista no assunto, escreveu sobre isso. Quase todos os programas da América Latina são voltados para a família. E na Europa, essa transferência de renda tem um impacto, digamos assim, razoável na população, na França, sobretudo, chama renda mínima de inserção, mas ela está muito voltada para a juventude que não consegue ingressar no mercado de trabalho e para o desemprego, para o desempregado. Tá? Eu não diria que ela ajuda a distribuir renda. Ela funciona muito mais como uma âncora para impedir que as pessoas caiam na miséria. Na verdade é isso. Tá? O ideal é que num futuro determinado, a renda básica sirva para que se tenha uma condição de vida digna, independente de vender a força de trabalho no mercado. Tá? Seria uma âncora geral no nível mais alto possível. Mas isso não significa que ela seja uma responsável por distribuição de renda. Eu acho que ainda não é e não dá para falar isso. Tá? Olha, professor Josué, esse tema eu acho que é da mais alta relevância e mais. Vimos pelos exemplos que o professor deu que há políticas, não só no Brasil, como em outros lugares, que estão sendo bem importantes. Então eu queria agradecer muito a sua vinda aqui ao programa de hoje. Tenho certeza que o nosso público saiu entusiasmado com suas observações. Foi um prazer e agradeço também o convite. E eu espero que eu tenha, de alguma maneira, contribuído para tornar, digamos assim, o assunto pelo menos mais claro para as pessoas que não acompanham normalmente a discussão. Obrigado. Com certeza, professor. Foi uma aula. Então eu agradeço muito e convido a todos então ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.